Eu sou Mirna Ancelotti e esse é o meu canal. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre constelar animais. Gente, os animais, eles vêm a serviço. Como eu sou uma pessoa que trabalho o meu desenvolvimento, a minha expansão enquanto ser humano, espiritualizada, enquanto pessoa que vive nesse universo, que busca um propósito. Então, eu cada vez mais venho unindo tudo que eu aprendo ao que eu as minhas formações. Então, na verdade, o que eu sou não tem a ver só com as minhas graduações, tem a ver com as minhas vivências. E esse canal eu aproveito para fazer isso. Eu me sinto livre, né? Não é profissional, e eu já deixei isso bem claro, para associar, juntar a minha pessoa com o que eu tenho de conhecimento, né? Então eu compartilho, eu levo à luz as pessoas que querem, né? Isso seria, por exemplo, um diário, né? Relatos de experiências, né? Eu acho que é por aí, pode ser, né? Pode ficar aí para posteridade, quem sabe. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma coisa assim que eu considero que foi uma passagem bem rica na minha vida, e depois eu fui pensando e fui desenvolvendo e fui vendo e falei, gente, como foi especial e o quanto eu vejo que pessoas sofrem com isso, né? Eu perdi um sobrinho pelo suicídio, né? Então, na época, eu já estava na Venezuela e teve um outro processo, que é eu não poder ter ido no velório, vê-lo, né? Velar o corpo, não pude, né? Isso não aconteceu. Então, eu fui no final do ano, né? Ele se suicidou em outubro, e aí em dezembro eu fui ver a família. E fazia bastante tempo, né, que eu já tava, fazia um bom tempo que eu tava na Venezuela. Na Venezuela eu tive uma expansão muito grande nessa minha linha de busca. Eu nem vou falar aqui, né, mas é uma linha de busca. Por quê? Porque não tá só relacionada a graduações, e sim eu busquei trabalhos, eu também continuei me tratando. Bom, em outubro, então, eu tive esse episódio, que foi o suicídio, né? Foi meu sobrinho interrompeu a vida dele. E eu fui passar um tempo com a minha família. Quando eu cheguei, que eu fui compartilhar com a minha família, foi um momento muito especial também, porque eu estava despedaçada, como fazia muito tempo que não acontecia. E ver essa reconstrução de mim mesma, e ver aquela energia, principalmente a aproximação da força de pai que eu tive, né? Foi muito importante esse momento. E, lógico, eu ali resgatei muitas coisas, me fortaleci. Foi como entrar num novo momento da minha vida e se reenergizar, sim, com uma nova ferida, né? Então, se eu gostaria de ter essa ferida para conseguir ter essa nova experiência, que foi esse novo reencontro com meu pai, principalmente,
Não sei. Mas foi muito, me ajudou a evoluir muito, muito mesmo, né? Principalmente quando eu enxerguei que foi uma mina de energia a nível de, assim, se naquele momento eu não tivesse contato com o meu pai, com a minha família da forma que eu tive, não sei o que seria, de verdade. Então foi ali que eu resgatei a minha origem. Então, por mais que as pessoas não entendam isso, né, o que é a minha origem? A minha origem, a minha mina, a minha verdadeira energia é meu pai e minha mãe e meus ancestrais, são meus, não importa, né? O meu pai e minha mãe tiveram, eu vivi com meu pai e com minha mãe até meus 11 anos de idade, então fui uma família, tive contato, tive conexão. Aliás, depois que meu pai se separou da minha mãe, ele virou outra pessoa. Aliás, meu pai, ele regrediu muito. Quando ele tinha a segurança da família, ele progredia. Eu, pelo menos como criança, via ele como um homem, lógico, com seus problemas de família, mas era forte, sorria. Meu pai andava de bicicleta com a gente, meu pai brincava, dava tapa na bunda da minha mãe, brincava como todo homem brinca. E depois disso, meu pai virou um outro ser, entende? Então, assim, quando uma mulher entra na vida do homem, ela tem uma função, ou ela faz dele um melhor, ou ela faz dele pior, né? E a função da nossa família, né, naquele momento, fez dele aquele homem, aquele pai que eu lembro. Eu lembro de um pai que brilhava. E esse pai que hoje, que eu encontro, é um homem que tenta se equilibrar, mas que traz muita tristeza. E, né, a vida é assim. Com essa conexão, eu consegui entrar em contato com o que era, porque a gente meio que esquece essas coisas, né? A gente apaga, são traumas, e eu apaguei muita coisa. Eu, depois, inclusive, que meu pai se separou da minha mãe, eu não me lembro de nenhum momento, de nenhum contato, de nenhuma conexão que eu tive com meu pai. Nada. Olha, ele disse que eu vivi com ele, e inclusive eu acho que até que eu vivi com a minha avó, né? Porque eu tive mais contato. Eu saí pro mundo, na verdade, e você vê, né? As pessoas, cada um faz a sua conexão. Então, por que eu vim dizer isso pra vocês? Porque o trabalho de constelação te ajuda, mesmo que você tenha tido crenças implantadas, né? Porque muitas vezes você teve memórias que não foram reais, e muitas vezes o seu cérebro bloqueou muita coisa porque porque te machucou, né? Não era interessante você lembrar. Ele achou que era melhor para você, né? São mecanismos mentais. Bom, o que a constelação faz? A constelação faz alguma coisa? Não. A constelação não faz nada. A constelação não é magia, não é, né? A constelação em si não faz nada. Mas tudo que se manifesta fora de mim, né? Como falar, né? Quando eu falo, eu faço algo com a fala. Minha fala produz algo, certo? Né? Quando eu escrevo, eu também eu manifesto algo, né? Eu me expresso. Essa expressão da constelação também mexe, movimenta, né? Isso, algo que está aqui dentro, que é a minha sombra, que é a minha máscara. Porque, na verdade, nós nos encouraçamos, nos engessamos ou nos flexibilizamos, às vezes em momentos que não deveríamos. Às vezes estamos ali todo sorridente onde não deveríamos estar, estamos ali todo triste onde não deveríamos estar.
e muitas vezes nos sentimos desajustados onde não deveríamos estar. Bom, a constelação, ela ajuda a organizar a mente. Organização mental. Por quê? Porque você visualiza. Você visualiza o que tá aqui. Ah, é isso que tá acontecendo. Você visualiza realmente. Aí você fala, mas e isso? Mas será que aconteceu dessa forma? Não, mas eu acho que não foi assim. Mas e se foi assim? E se foi assado? Aí você vai buscar, e você vai fazer uma investigação. E aí você descobre. E aí você percebe. Aí você utiliza todos os seus sentidos e você tem o que? Um cognitivo atuante, né? Todos nós sabemos, quem não sabe vai saber agora, mas você já sabe, eu só vou ativar essa memória, que uma pessoa que tem problemas mentais, né? Essas pessoas com patologias degenerativas vão na rua, pegam lixo e levam para casa, que são memórias delas, que elas reconhecem em coisas, né? E que todas essas coisas têm a ver, inclusive, com as memórias, né? Se é um lixo, por que é o lixo? O que foi que aconteceu de lixo nesse passado? Que ela não quer jogar fora, o que ela não pode. Quer dizer, por que ela tem que se defender com lixo, né? Bom, se não é, né? Por que eu tenho que passar na minha vida levando coisas da rua, né, para casa? Eu não posso ter o meu espaço, eu não posso respirar, né? Entende? Então, essas pessoas, elas vão aglomerando, elas não largam, elas não soltam, né? Elas ficam nas memórias, elas vivem ali. E elas colocam no meio, no ambiente, o que está aqui, né? Elas refletem o que está aqui, né? Tá tudo aqui. Elas não conseguem lidar, não tem espaço para lidar com o que está fora. Por quê? Porque aqui dentro já está ocupado. Então eu não tenho como soltar, eu tenho que começar a soltar memórias para lidar com o que está fora. Então, no meu caso, eu acho que quando eu não tenho essas memórias do passado, é porque a minha fome sempre foi de necessidade de fazer diferente. E a constelação, ela proporciona você fazer diferente, você lidar com isso. Por quê? Porque, na verdade, você tem que lembrar dos seus ancestrais, você tem que lembrar do agora, você tem que lembrar do passado, para você poder fazer diferente. Você não pode fazer diferente sem lembrar de lá de trás. Porque se você não lembra, é porque você ou julgou. Por que eu julguei? Porque eu não quero isso pra mim. Bom, se eu não quero isso pra mim, tem que ter um ritual. Tem que ter um ritual de passagem. Tudo tem ritual de passagem, né? Então, nós temos o nascimento materno, né? Que você sai do útero, e depois nós temos o nascimento paterno, que você sai da casa para a vida, né? Para ganhar dinheiro. Isso vem do quê? Depois que você sai da casa, dessa passagem da mãe para o pai e do pai para o mundo, né? Então, do pai da família para o mundo. Então, né? Assim, de uma forma simples para vocês entenderem. Tem que ter tudo isso? Tem. Então, por isso que essa mãe tem que estar em conexão com esse pai. Por isso que tem que ter a questão sexual, que é o vínculo, porque esse vínculo te tira da família de origem, senão você é aquela pessoa que não está casada com o seu marido, porque você não tem sexo com ele. Você vai ter um amigo, um irmão, e o sexo que você tem é um sexo, né, que é necessário, mecânico, corporal, às vezes, ou um tem orgasmo e o outro não, algo patológico e não mecânico ou não funcional tem ali. E quando o sexo, ou seja, quando o vínculo real daquela família, não, que é o marido e mulher, não funciona, prosperidade também não vem, porque a engrenagem maior não está indo. Então, se não tem harmonia conjugal, não tem como ter a questão financeira também desenvolvida. Então, a questão financeira precisa desse casal
ter essa união. Não é só união vagina-pênis, é união de vínculo real. Eu saí da minha família de origem e eu estou para esse homem como esse homem está para mim, nós estamos para uma família. Não, eu tô ali porque é minha obrigação, mas eu não deixo de ligar para minha mãe, eu não deixo de ligar para meu pai, eu não deixo de reclamar para meus irmãos, eu não deixo de reclamar para mamãe, eu não deixo de reclamar para o papai, a minha família toda fica sabendo quem é ele, ficam com raiva do meu marido também é a mesma coisa da minha esposa. E aí, por quê? Porque uma hora que eu sair, eles vão me apoiar. Gente, isso não é honesto, isso não é legal, isso é patológico, isso vai te trazer graves problemas. E outra coisa, você está abrindo mão de um sexo saudável, você está abrindo mão verdadeiramente de sexo, porque você está se comportando como a criança infantilizada. Você continua na família de origem, quem continua na família de origem é a criança. A criança nunca faz sexo, por isso você nunca vai encontrar uma parceira que te dê plenitude sexual. Que é aquele casal que você olha e você vê os dois conseguindo desenvolver bem. Então você fala assim, bom, eu vou olhar ao redor e vou ver qual é o casal que desenvolve bem. Você vê alguns casais que até se dão bem, mas eu vejo um casal que se dá bem, com todas as suas complexidades, que é o Fernando Freitas e a Carla Queiroz, que também trabalham constelações e trabalham também análise corporal. Né? Por quê? Porque a análise corporal também tem a ver com o comportamento que eu tenho na família. Né? Então, eu sou uma pessoa que triangulo, eu traio, eu sou uma pessoa sentida, triste, né? Sou oral, eu sou esquizoide, muito fechado, muito tímido. Então, tudo isso tem a ver com fases que eu passo na vida e como é o meu relacionamento com esses pais. Esses pais erraram, se erraram ou se não erraram, se faltaram em algum momento, ou se não faltaram, porque às vezes aconteceu mesmo alguma coisa com você, né, de fora, e eles não puderam te acolher. Se qualquer coisa tenha acontecido, isso não importa, porque na constelação você vai ter a percepção do que aconteceu e você próprio, ou seu próprio adulto, vai se colocar a se acolher. Então existe essa técnica. Então a constelação, ela é plena e absoluta e maravilhosa, entendeu? Bom, e eu quero falar hoje sobre a constelação fluvial, né? Que é uma experiência minha. Então, quando o meu sobrinho ele fez isso, ele interrompeu a vida, foi uma decisão dele. E geralmente o que a constelação diz é que os mais jovens, eles sempre estão a serviço e eles repetem algo do passado que não foi resolvido. Além de repetir algo que não foi resolvido, eles trazem, né, eles refletem a exclusão, pode ser atual ou atrás. Mas geralmente quem exclui, a família que exclui, elas sempre vão excluindo pessoas avante, no presente também. Se você olhar, você vai ver que tem sempre uma ovelha negra, que tem sempre uma pessoa que eles não concordam, que tem sempre coisas que eles vão dar um jeito de excluir, tem sempre coisas complicadas ali. Bom, isso é uma dinâmica, e é uma dinâmica extremamente patológica, e dá ruim, muito ruim, traz tragédias. E essa herança vai passando, né, de pessoa para pessoa. Quando aconteceu isso comigo, o que eu pude ver, né, era a situação em si. Eu tive uma vida diferenciada, eu tive que ter atitudes diferenciadas e nessa luta de sobrevivência, né, eu tive que agir e sobreviver. Então eu tive que buscar entender o porquê de tudo e até saber, será que eu estava errada mesmo? Será porque eu sempre tentei ser o mais justa possível? E muitas vezes essa noção de justiça que nós temos é uma noção que também vem dos antepassados. E é complicadíssimo. Então você tem que buscar
quem eu estou honrando. Porque muitas vezes você está sendo fiel a alguma lei do campo, alguma lei da família. As mulheres geralmente são muito fiéis, e os homens, a lei feminina, né? E os homens também, mas isso também não segue regra, tá? Uma mulher pode também sentir a dor de um avô, por exemplo, né? E repetir isso. Mas isso se vê lá. Bom, no meu caso, foi muito interessante, porque quando eu fui depois, então foi outubro, novembro, dezembro, né? 2 meses depois eu fui pra casa do meu pai, então eu tive todo esse processo. E deixei na Venezuela, porque eu fiquei muito tempo, né? Fiquei 2 anos na Venezuela. E eu tive vários problemas na Venezuela, porque eles têm muita dificuldade com os animais, eles não aceitam animais, eles estão muito atrasados. E os meus animais, eu tinha muito medo de deixar eles irem pra rua, eles ficavam presos. E eu deixei uma pessoa cuidando dos meus animais. E eu fiquei mais tempo do que geralmente eu ficava. Então foi um momento muito diferente para os meus animais, né? Eu ficar mais tempo do que o necessário. Então foi uma exceção. E eles compreenderam isso, né? Bom, o que eu quero dizer é o comportamento deles com relação à minha saída, né? E a dor que eu sentia com relação a isso. Bom, o que aconteceu foi que o meu gato, o que mais apegado a mim, o mais mimadinho, né? Ele morreu. Ele morreu mesmo, ele morreu. Bom, eu tive uma impressão, inclusive, dele ter feito ter se matado mesmo. Então, fiquei muito mal. E é uma coisa muito interessante, porque, né, a vida, ela tem que fluir, né? Se você fica preso, né, é porque o meu gato, porque eu não posso sair de casa, porque meus gatos me amam, meus cachorros me amam, meus animais me amam, quer dizer, muito mais necessidade sua do que deles. E olha, o que eu fui fazer? Eu fui para um lugar, né, que eu queria fazer medicina, e era um lugar muito complicado, num momento muito complicado, porque na verdade eu não fui para isso. Na verdade eu fui para outra coisa. E foi ótimo, porque eu aprendi, eu tive um olhar sobre política, né? Eu consegui enxergar aquele monstro do Maduro. Porque se eu tivesse ficado aqui, com essa mudança que teve, certamente eu estava pensando igual muitas pessoas por aí. Eu agradeço a Deus o momento que eu estive na Venezuela, foi muito rico para mim. E hoje, aonde eu estou, por quê? Porque eu vi tudo que eu vi. Só reverencio esse momento. Bom, depois eu não conseguia, porque era muito traumático, então eu não conseguia lidar com isso. Como? Eu perdi um sobrinho e eu perdi o meu gato, porque o animal, ele preenche alguma coisa. Bom, então vamos lá. O que a constelação fala? A constelação, meio que ela deixa claro que o animal, ele vem para servir. Geralmente, né, quando a gente vai estudar sobre animais, o animal também pega para si, né, e é falado isso na natureza e tal, ele pega para si o que às vezes as pessoas mandam de mal para você, o que o universo, por exemplo, uma doença, algo que vem para você, ele pega para ele. Eu fiquei pensando, gente, mas morte viria para mim? Né? O que viria pra mim? Por que que num momento tão especial de força, que eu me fortaleci tanto, que eu tava voltando tão forte, meu gato ia morrer? Pra mim, ou seja, eu tô forte, então algo veio pra me deixar mais fraca? O que seria, né, tal? Então, fui constelar o que tinha acontecido na água, tá? Então, constelação fluvial. Constelação fluvial, o que eu utilizo? Eu utilizo bonequinhos que flutuam. Olha que fofinho, gente. Olha, que belezinha. Eles flutuam, né? Então, tem os pequenos, os médios que eu utilizo, tá? E os grandes também, né? Eu utilizo grande assim, ó, assim, né?
né? Até com cores também, né? Que eu posso simbolizar. E assim, por exemplo, eu, médio, ó. E eu utilizo coisinhas assim também, ó, gente. Por exemplo, sentimento, alegria, né? Dinheiro, né? Vida financeira, sei lá. Eu posso colocar também depressão, né? Várias coisas, né? Que, ó, nervoso, né? Várias coisas. Então, você coloca na água e aí você vê o movimento da água. Gente, o que eu utilizo geralmente na água, né? Você pode utilizar pedras, que pedras, elas têm vidas e elas têm memória. E isso também traz um movimento, né, pra água, um movimento próprio da água. E você também pode pôr espelhos, que também traz uma movimentação para a água diferenciado, né? Então você pode fazer várias e ver o que dá. O que te fala. No meu caso, o que aconteceu? O meu animal se uniu ao meu sobrinho. O que eu vi, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu estava no momento, né? A minha família e tudo o que se passou depois da partida do meu sobrinho, o que nós nos elevamos, foi para um novo momento. Eu fui para um novo momento da minha vida e eu ia voltar, né? Que eu, inclusive, depois realmente eu voltei. E hoje eu estou no Paraguai, né? Eu saí da Venezuela, né? Tinha acabado o meu momento na Venezuela, eu voltei e eu trouxe os outros gatos, né? Eu falei, mas eu podia trazer aquele também. Mas aquele, como os gatos, os animais, o que eles fazem? Eles estão nos lugares das pessoas que não estão conosco. Então, como eu não estou com a minha família, os meus animais representam a minha família e representam cada um deles. Cada gato representa um. Então, quando algum me dá um trabalho, quando quebra uma coisa, quando eles fazem, eu já sei quem é. Cada um o que faz. Eu já sei, plano. Pelo amor de Deus, né? Pra que isso? Entendeu? É muito interessante. E foi aí que eu descobri isso. Que esse meu queridinho, que era do meu coração, eu chamava ele de filho, né? E era uma conexão que eu tinha. Ele vinha e ele tomava conta de mim. Tipo, eu mandei você e pronto. Eu não tinha forças com aquele meu gatinho. Não tinha forças com ele. Eu não conseguia dizer não. Eu passava vergonha com ele. Ele era o único gatinho que eu não conseguia colocar limites. Todos os meus animais têm limites. Todos os meus animais, eles têm a sua personalidade, têm a sua, né, a gente se relaciona, eles falam comigo, eu amo meus animais. Mas, inclusive, eu faço constelação nesse sentido, né? E nós temos uma relação, vínculos e relação, né, de dar e receber em equilíbrio. Com esse animal eu não tinha. Não era em equilíbrio. Ele me dava muito amor. Ele me preenchia de uma forma, né? E ele me sugava também, né? De uma forma muito especial. Então, pro momento que eu ia, eu não podia mais ceder isso, né? Eu tava indo para um lugar, né? Que nem, como eu vim fazer medicina, eu comecei a... Primeiro que eu não podia dar muito espaço para mim, eu tinha que fazer algo. Quando eu consegui, eu comecei a me internalizar, mergulhar em mim, porque, lógico, foi um êxtase, eu consegui o que eu realmente queria, mas ainda faltava, que eu estou no meio disso, né? Chegar lá. Então,
como eu estou no meio hoje, o que eu entendo? Que era o que eu imaginava. Então, tudo vem se concretizando de verdade. De verdade, né? Eu falei, poxa, a vida era realmente. Então, muito gostoso quando você vê que o que você imaginava era. É ruim quando você fala, poxa, eu imaginava de um jeito e é de outro. Mas não. Deu certo. E realmente, ele não iria caber nesse novo momento. Porque esse novo momento, ele é meu. Totalmente meu. Né? Especialmente meu. E como seria, né? Eu era dele. Ele fazia o que queria de mim, então ia ser muito sofrido. Bom, então foi isso. Como ele veio a serviço, como quem me tomava muito, o grande amor da minha vida e o maior presente que eu tive de Deus foi o meu sobrinho. Ele foi dado, ele foi tirado no momento que deveria ser. E ele veio para algo muito especial. Meu sobrinho nos libertou. Minha família não foi, pra mim, meu processo familiar foi muito tóxico, foi muito difícil pra ele também. Então, ele ter vindo foi muito especial, somou demais, né? Eu fiz psicologia pra isso tudo. Eu fui estudar para isso tudo. Eu tô aqui hoje para ter esse conhecimento e para estar exatamente onde eu estou. E foi lindo, né, constelar e ter essa compreensão dos animais, porque eu estava realmente presa. E eu sei que tem muita gente que sofre, mas sofre, porque é muito sofrido você ficar presa no animal. Eu não queria sair, eu achava que se eu saísse um pouco, ele estava sofrendo demais. Eu não ficava meia hora fora. Eu não ficava meia hora só porque eu achava que ele estava aprontando, que eu achava que ele ia se matar, eu achava que ele ia fazer algo. Eu via que ele estava sempre se arriscando. E qual era o comportamento desse animal? Do meu sobrinho. E eu não sabia naquela época. Ele estava revelando o comportamento do meu sobrinho o tempo inteiro. E eu não via. Eu não via. Então, o que eu trago aqui para vocês? Todos os nossos animais refletem o que nos rodeia. Cada animal seu não está aí de bobeira. Ele assume uma postura de algo que tem a ver com as suas energias. E é sim. Pode ser, no meu caso foi, né? Meus animais, meus animais assumem mesmo as posturas das pessoas que são muito importantes para mim. Minha mãe, meu pai, minha irmã e minha avó, né? Então, eles estão presentes. Eu tenho exatamente 4 animais. E não passa disso, né? Eles representam essas pessoas. Nos meus vídeos aí, vocês veem esses animais se manifestando. Eles sempre estão cuidando de mim. Eles se posicionam mesmo nos momentos que eles querem se posicionar. Eles deixam ou não deixam de fazer, né? E quando eu me sentia presa por eles, né, era muito sofrido, né? Então, depois da constelação, que eu entendi que eles estavam a serviço, e como a constelação faz com que a gente perceba que eu ser feliz é honrar a minha família, que essa é o intuito, né, o maior desejo do campo morfológico dos nossos antepassados, é a nossa realização. Por quê? Porque quando a gente está feliz, eles estão muito bem. A gente manda essa vibração, significa que eles deram certo. Isso é honrar a ancestralidade. Então, vou ser feliz por mim? Não. Vou ser feliz por vocês? É por vocês. É muito gostoso ser feliz por vocês. Então a gente fica tão livre, porque quando a gente fala assim, poxa, eu vou ser feliz, e eu olho pro sofrimento da minha bisavó, e eu olho pro sofrimento da minha avó, e eu olho pro sofrimento da minha mãe, e eu olho pro sofrimento do meu pai, que
sofreu, que trabalhou uma vida toda e que, coitado, se vinculou a pessoas que não honraram ele. Por quê? Uma pessoa honesta, porque a vida traz esse tipo de coisa. O importante é o que eles me deram, o que eles fizeram eu perceber, o quanto eles têm força, brio. E a minha família tem isso, e é essa herança que eu levo. Eu já sabia disso antes, mas, gente, eu sempre tive isso. E a constelação, de qual forma? Eu faço a constelação, eu constelo com boneca, com bonecos, né? Eu constelo com dinâmicas diferenciadas, eu também uso PNL, hipnose, e eu também constelo com constelação fluvial, que é fantástica, e eu utilizo os animais. Essa constelação de animal, eu estou hoje falando dela porque eu acho fantástico essa questão da liberdade, né? De eu estar falando aqui para vocês que esse sofrimento, essa prisão, não é a prisão dos animais, é a prisão que a gente tem dos antepassados. Então quando você começa a ser livre, nada vai te aprisionar. Os animais não querem ser aprisionados, como também não querem te aprisionar. Ai, meus animais, tadinhos, eles precisam. Eu vou sair, eles vão estar lá. Tá, animal, sabe, eles têm consciência, eles são inteligentíssimos. E quando você faz isso, você tira a autonomia deles. Eles vieram antes de nós. Igual os seus antepassados. Você é pequena, seus antepassados são os grandes. Pare de sofrer por eles. Entenda. Eles fizeram a parte que coube a eles. Honre eles. Observe os erros deles, sim, para você não fazer. Eles tiveram que errar para você acertar, e agradeça e acerte por eles. Porque não adianta. Você é ancestral e é você que tem que acertar. Isso sim, você deve a eles. Você deve ser feliz por eles. Você deve isso à sua ancestralidade. Se você não fizer, você vai passar aí esse problema que eles passaram para frente. Na verdade, não é que eles passaram e nem que você vai passar, mas você pode cortar isso. E esse trabalho traz isso pra gente. E é isso que eu tô querendo passar pra vocês nesse momento que eu tô compartilhando essa história da minha vida com vocês. Eu penso que não é fácil quando a gente fala de coisas tão grandiosas e de experiência também, porque ninguém é burro aqui. Eu não ia estar falando de constelação e de trabalhos assim com os seres humanos depois de tanto estudo, se não fosse perfeito, se não fosse muito bom. Precisa de profissionais bons. Busque saber quem é a pessoa. Hoje nós temos o YouTube, né? Busque saber quem é a pessoa. Veja se ela está vinculada a alguma religião, se ela mistura as coisas, se é interessante para você isso. Porque sim, todo o trabalho da abertura para você misturar o que você quiser. Bruxaria, feitiçaria, satanismo, tal. Eu, por exemplo, eu acredito sim em energias negativas, eu acredito que uma energia negativa é um demônio, eu acredito que isso pode se manifestar em coisas demoníacas, eu acredito que tudo pode ser. Tudo pode ser. Acredito em pessoas encarnadas que são puro demônios, acredito, porque eu vi muita coisa. E por isso eu falo, nossa missão aqui não é só querermos e termos intenções boas. Temos uma vida inteira para produzir. Nós temos que produzir, porque de intenções boas o inferno tá cheio, gente. Ninguém é bonzinho, não existe nenhum ser humano bonzinho. Nós viemos para nos aprimorar. E
tudo é válido, né? Eu, por exemplo, comecei lá de baixo, era uma ignorante, como todos os jovens, falava coisa que não sabia, depois fui pra frente. Hoje ainda falo, posso até falar, mas é muito menos. Porque eu vi, aprendi, vi coisas darem certo. Muito mais do que uma jovem. Eu tenho 50 anos de idade. Eu vi muita gente morrer, vi muita gente nascer e morrer. E eu vi décadas, né? Décadas passarem. Vi muita coisa se repetir. Então eu tenho uma propriedade para poder estar aqui falando com vocês, olhando no olho de vocês e falando, tenho. E espero sinceramente que você esteja pronto para ouvir o que eu tô falando, porque isso é uma questão de estar pronto mesmo, né? Eu também, quando era jovem, se alguém falasse uma coisa assim pra mim, eu falava, não, você é uma psicóloga tradicional. Por quê? Porque era a imagem da psicóloga sentada, rica e tal. Hoje, nem que me dessem isso, eu aceitaria. Eu não quero. Não é isso, esse não é o meu propósito, eu quero ser feliz. E o que me favorece isso é essa dinâmica. Eu não falo nada a nível de trabalho porque nada é monetizado aqui, né? Não é trabalho. Eu não sou psicóloga mais, né? Eu trabalhei 20 anos eu tenho experiência como eu fiz coaching, né? Eu me especializei em N coisas. Meu interesse pela constelação veio do coaching, por incrível que pareça, né? É uma técnica maravilhosa e tá bombando, né? E por que eu entendo que isso tá bombando? Porque não é um profissional, né, gente? São milhares, o negócio tá assim, todo mundo. Na verdade, essa prática sempre existiu, né? Nas quermesses, a constelação familiar, né? Você lembra nas quermesses, né? De Santo Antônio, colocava lá o nominho das pessoas, dos menininhos, para ver se ia casar. Isso é uma constelação, né? Então, gente, espero ter ajudado, espero que vocês tenham compreendido que tudo está realmente ligado, né? Por isso chama constelações, né? Constelação, as estrelas estão ligadas, né? Tudo tem uma rede, né? Tudo tem uma conexão e a constelação é perfeita, né? Ela mostra para onde você olha. Se você está olhando para o lugar certo, eu não estou dando bem financeiramente. Para onde você está olhando? E o que você está fazendo? E por que você olha para lá? Né? O que está acontecendo lá? Será que você está representando alguma coisa lá? Será que você está sendo fiel à obesidade de alguma coisa? De alguém, da família? De algum abuso? De alguma... Sabe? Assim, eu falo muito, né, dessa questão da obesidade, do abuso, porque você vê muito... Está sendo muito natural ver isso. É muito interessante no que eu venho vendo por aí. E você vê muitas coisas. Você não pode falar que isso é engessado. A obesidade está relacionada. Não, é o que a gente vê e eu trago aqui. Porque, né, eu vejo a Carla Queiroz, eu vejo muitos vídeos dela, que ela relaciona como câncer de mama com a maternagem, com a relação com a mãe, né? A rejeição, que a rejeição vem ou do útero, ou vem na hora que vai dar o mamar. E tem um outro momento, que é a hora que a mãe, ela tem uma filha ou um filho, e vem o outro filho e ela se identifica mais com um e deixa o outro pro pai. Então, existe uma rejeição nesse momento também. Essas questões. Tem tanta coisa, né? Mas eu tenho um sentimento de rejeição, eu não sei de onde vem. Pode estar relacionado nesses 3 momentos. Porque não é assim... vem de algum lugar do universo? Não, existem 3 momentos só. Qual é o seu? Então, uma pessoa que estudou sobre isso vai saber identificar, vai saber te ajudar a identificar. Por isso, busque. Viu que a pessoa tem algo para te oferecer?
ótimo. Parou de te oferecer porque o conhecimento dela parou ali também. Então vai para outro, vai para outro. Não pode parar. Invista em você. Esse é o maior investimento que você pode fazer. Bom, eu acho que eu nasci investindo em mim, porque na verdade a psicologia me ajudou hoje a chegar aqui. Eu sou hoje psicóloga? Não, mas eu atuei muito tempo. Quando eu atuei, eu aprendi muito também. Eu vi muita coisa, né, do ser humano. Eu não estou aqui de graça, né? Muita experiência mesmo. Eu trabalhei em hospitais, eu tenho experiência de muita coisa, né? De muito trabalho. Eu trabalhei em prefeituras, eu trabalhei com esquizofrênicos, eu trabalhei com idosos estuprados, para vocês terem uma ideia. Eu trabalhei com saúde mental, sou especialista na área, sou perita. Então, assim, tem tanta coisa, que assim, a gente nem pensa. Eu tenho que falar para as pessoas que eu sei, não preciso. Né? Eu acho que não custa você olhar para você, cuidar de você, né? Ser feliz. Porque ser feliz traz dinheiro, ser feliz traz plenitude, ser feliz traz abundância. Então, assim, tô investindo em mim para ter mais. Porque se eu estou bem, eu tô atraindo coisas boas. Então, assim, é um baita de um investimento, gente, só pra gente inteligente mesmo. Então, é por aí, né? Espero ter contribuído com vocês, sinceramente, né? Esse vídeo foi um vídeo bem longo, porque é um compartilhar de coração. Não que os outros não sejam, mas é um compartilhar com conteúdos que vem mesmo de experiências reais. E espero que ajude. Até o próximo.